Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição do Opinião Litoral desta sexta-feira. Participa o comentarista, o advogado Roberto Mohamed, analisando as notícias com você. Nós vamos receber também, como convidado, o diretor executivo da Associação Comercial de Santos, Adalto Correia de Souza Júnior. Vamos começar falando de política. Depois de um primeiro mês muito conturbado, a gente passou de uma administração mais conservadora, até muita gente entende que é de uma direita mais próxima da extrema do Bolsonaro, para uma administração mais progressista, com uma linha mais de esquerda. Foi uma transição conturbada, a eleição dividiu o país, houve os atos violentos de 8 de janeiro, e ontem o desenho da nova configuração política do Brasil ficou com contornos mais claros, mais delineados, com a eleição do Arthur Lira, que vai continuar sendo presidente da Câmara, e do Rodrigo Pacheco, que enfrentou a oposição bolsonarista do Rogério Marinho e que vai continuar sendo presidente do Senado, Mohamed. Paulo, boa tarde. Acontece o seguinte, muita gente parece que não está enxergando o que aconteceu na quarta-feira no Congresso Nacional, na quinta. O Rodrigo Pacheco, na minha opinião, é uma liderança política que a gente ainda vai ouvir falar muito dele. E nós falamos isso no ano passado, antes da eleição. Não porque a gente vai acreditar naquela bobagem de achar que o Kassab queria que ele fosse candidato. O Kassab nunca lança candidato a presidente, governador ou prefeito. Ele lança candidato a vice-presidente, vice-governador e vice-prefeito. Isso é a lógica do Kassab. Ele sabe que ele é ruim de voto, mas ele é um grande articulador. E o PSD é a casa de quem não tem opinião. Então as pessoas acabam migrando para um partido que está sempre no poder. O PSD é uma versão soft do PFL, que era um partido que se acostumou a estar no poder, que vinha do PDS e vinha da Arena. O Rodrigo Pacheco, ele representa para mim o tom mais equilibrado da política. Ele é um político equilibrado, ele foi equilibrado durante o governo Bolsonaro, ele não foi oposição ao Bolsonaro, ele só não compactuou com os absurdos do governo Bolsonaro, com aqueles arrobos de ignorância do governo Bolsonaro. Mas é um cara muito equilibrado e eu acho que o Senado vai continuar sendo palco do equilíbrio no Congresso Nacional. Já na Câmara, a gente vai ter um governo na linha de um político que foi aluno do Eduardo Cunha. Não dá para a gente esquecer que Arthur Lira representa aquele tipo de político de toma lá da cá. Ele é até mais que o Centrão. É a ala mais fisiológica do Centrão. O Arthur Lira lembra os áureos tempos do MDB, do PMDB fisiologista. E vai ser um problema para o Lula permanente durante 2 anos. Não tem dúvida nenhuma. Como foi o Cunha para Dilma durante a presidência dele. Muita gente pensa que o presidente da Câmara só serve para fazer discurso. Não, o presidente da Câmara é o cara que põe na pauta ou não aquilo que interessa. Então, digamos que inclusive pedidos de impeachment. Inclusive pedidos de impeachment. Mas esse não é o grande problema. O grande problema nesses 2 anos é que é imperioso que o Lula use esse primeiro período para tentar aprovar as coisas, como é o caso da reforma tributária. Provavelmente eles não vão conseguir unir as 2 PECs, a que está no Senado e a que está na Câmara, e a da Câmara está muito adiantada, e é essencial que ela entre, criando o IVA, o Imposto sobre Valor Agregado, que substituiria os impostos de consumo. Só que depende do Lira. Se o Lira amarrar colocação em pauta, quando esse projeto, essa PEC sair, já estiver no plenário, ele consegue segurar e atrasar. E se o governo perder o timing dos 6 primeiros meses, que ocorre em todo governo, são os 6 primeiros meses de governo, em que ele tem 1 mês na frente da legislatura, porque os deputados assumem 1 mês depois,
em que ele consegue usar esta articulação que está começando nas bancadas suprapartidárias. O que são as bancadas suprapartidárias? Não importa se o cara é do PL, do PSD, do PSB, é a bancada do evangélico, é a bancada do agronegócio, é a bancada da arma, é a bancada da bala, como chamam, é a bancada da indústria. Essas bancadas, que são suprapartidárias, elas demoram alguns meses para serem montadas. Depois de consolidado, fica muito difícil você negociar. E o Arthur Lira é um cara que, como o Eduardo Cunha, aprendeu a negociar com estas bancadas suprapartidárias. Ele não se tornou presidente da Câmara só por causa do Centrão no governo anterior. Ele se tornou presidente e ganhou poder e praticamente foi uma lavada. Paulo, foi um amistoso para ele essa eleição. É o recorde, né? É o recorde. Não existe... Eu não lembro de um paralelo, nem com o Eduardo Cunha, de um presidente de Câmara eleito desta forma. Agora, é porque todo mundo acha ele um cara legal, um cara batuta? Não, óbvio que não. O Arthur Lira consegue, como poucos, ele aprendeu com o Eduardo Cunha, mas eu acho que ele superou o mestre, a negociar com as bancadas suprapartidárias. Então, ele não vai conversar com o PL. Ele conversa com os evangélicos, com a bancada evangélica. E nisso, ele aglutina deputados de vários partidos, que acabam contaminando também as suas bases partidárias, no sentido de apoio a ele. Aí ele vai conversar com o agronegócio da mesma forma. E ele vai atrair gente de vários partidos, que também vai trazer gente que ele não vai precisar nem se esforçar. O Arthur Lira faz o caminho certo, só que ele usa tudo isso para quê? A gente poderia dizer, vai ser um cara que na Câmara vai poder fazer ela funcionar. Não, o Arthur Lira faz uso de toda essa estratégia que ele utiliza e que ele domina muito bem para se dar bem. E ele vai fazer a mesma coisa com o Eduardo Cunha. Eu acredito que se ele amarrar o governo 6 meses, que ele sabe que é o tempo que essas bancadas demoram para se consolidar, ele vai ser o presidente da Câmara também mais votado e também o mais chantagista durante 1 ano e meio que vai lhe restar, porque ele vai ter o poder na mão, ele vai ter as bancadas suprapartidárias na mão dele e o governo Lula vai ter muita dificuldade na Câmara dos Deputados até o final da legislatura dele. A gente, nessa sexta-feira, faz uma espécie de retrospectiva do que aconteceu de mais importante na política e na economia da semana. E uma revelação bombástica foi a do senador Marcos Duval, de que o ex-presidente Jair Bolsonaro o coagiu a participar de um golpe para impedir a posse do Lula. Eu estou curioso, inclusive, porque será que ele tem alguma gravação? Eu assino a Veja, ela chega no sábado na minha casa. E eu estou muito curioso para ver. Ele falou que fala na Veja, né? As matérias a matéria diz que é bombástica, e foi ele o responsável. Eu não sei se ele está vendendo o peixe para se colocar numa posição de destaque, mas o Marcos Duval foi um deputado eleito em cima de uma série de uma imagem que não corresponde ao personagem. Isso tudo já foi denunciado, que ele não é nada de treinador de SWAT, nada disso. Mas o Marcos Duval, pelo que a gente entende do que está sendo colocado na mídia, a tal reunião aconteceu e há muito tempo, muita gente fala dessa reunião, Paulo, foi onde foi bolado aquele manuscrito que foi encontrado com Anderson Torres. A tal minuta, né? Houve uma reunião, e todo mundo sabe disso. Quem não lembra que a reunião acabou à noite, o Bolsonaro chamou a imprensa e fez um pronunciamento. Correram várias versões. Não é Danusa Neri, é a Natuza Neri, da Globo News, disse o seguinte, versão dela para essa reunião, que os ministros, que os chefes, os comandantes militares, não aceitaram entrar na aventura. O Marcos Duval dá uma versão um pouco diferente. Eles realmente não queriam tomar parte nisso. E se retiraram da reunião, Paulo. A versão que entra. O grupo que fez de uma segunda reunião, quando o Bolsonaro percebe que os militares não iam entrar na aventura pura e simplesmente, ou seja, golpe puro e simples, eles se negaram e não queriam nem conversar sobre isso,
Nesse momento, ele reúne um outro grupo, incluindo o Marcos Duval, para discutir uma manobra que levasse os militares a intervir. Então, ele ia criar uma situação institucional em que os militares não iam ter alternativa. Só que o plano era mais factível do que o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Porque, como eu falei aqui, no dia 8 de janeiro, depredar prédio, fazer aquilo, para mim não ia ter como consequência nenhum tipo de golpe. Aquilo foi baderna. Agora, quando ele monta um esquema para se aproximar do Alexandre de Moraes, gravar as conversas com o Alexandre, porque aí entra aquela velha artimanha de qualquer um, seja dos bolsonaristas, seja até do pessoal da esquerda, de distorcer o que você fala. Eles iam tentar achar alguma coisa que justificasse a prisão do Alexandre de Moraes. Com esse pedido de prisão, lógico, você ia ter que ter um aparato para ir lá buscar o Alexandre de Moraes, que iria resistir dentro do Supremo. Você criaria uma crise institucional que obrigaria os militares a tomarem uma posição. E o Marcos Duval se coloca na situação de que ele foi o cara que disse: não vou participar e vou denunciar, porque era ele o encarregado de se aproximar do Alexandre de Moraes. É uma história que tem que ser avaliada não com os olhos dos bolsonaristas que vivem dentro daquela bolha deles e só veem bobagens, assim como você também não pode olhar com a esquerda que diz que tudo que o outro lado faz está errado e é criminoso. A gente tem que analisar usando bom senso, usando coerência. É coerente o discurso? O que aconteceria seria aquilo? Haveria possibilidade de acontecer? Não sei. A ideia não foge do que o Bolsonaro tentou fazer desde o dia seguinte à eleição. Não aceitando o resultado, não se manifestando, falando coisas dúbias. Tudo aquilo diz respeito a algo que tem relação com isso. Você entende que aquela tentativa tosca do Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, partido Bolsonaro, de pedir a impugnação das urnas onde o Bolsonaro perdeu, faz parte desse... Não, eu acho que foi o ato desesperado depois, porque pelo cronograma do que o Marcos Duval denunciou, isso ocorreu antes. Foi muito curioso que é uma manchete do sensacionalista, eu adoro esse pessoal. São três linhas diferentes. Tem essa reunião com os militares, tem a tentativa do Valdemar da Costa Neto e tem o 8 de janeiro. Mas foi uma coisa muito engraçada, dizendo que os deputados bolsonaristas assumiram e nenhum deles comentou da urna eletrônica, né? Porque é lógico, se esperava que eles dissessem: ora, não vou assumir porque a urna eletrônica está sob suspeita e eu só vou tomar posse quando as urnas forem auditadas. Eu não vi nenhum deles fazer esse tipo de protesto. É muito interessante isso. Mas isso que o Marcos Duval colocou à tona é uma manobra completamente diferente. É uma manobra feita por um grupo de civis que iria tentar provocar uma reação dos militares. É muito curioso isso, porque esse grupo bolsonarista radical acha que os militares apoiam Bolsonaro. E todos os fatos, Paulo, mostram o contrário. Que os militares em nenhum momento, por mais que você tenha um ou outro militar que tenha facilitado a situação que acabou ocorrendo dia 8, em nenhum momento você vê os militares ativamente participando de qualquer tentativa de golpe. É sempre um grupo, é militar de pijama, que eu já disse, para mim é civil. Militar de pijama é civil. E eu não noto nenhum tipo de articulação entre os militares da ativa no sentido de dar apoio para o presidente da República. Eu acho que a tese isso que está sendo levantado pelo Marcos Duval é factível. Eu acho factível o que ele conta. Por quê? Porque bate com o que a gente viu noticiado pelas grandes redes, óbvio, a gente está excluindo a Jovem Pan, porque não dá para falar da Jovem Pan News,
Mas colocando CNN, Band News, Globo News, você nota que é coerente as notícias de que os militares não apoiariam a aventura e que ele precisava montar um plano B para provocar a situação de um golpe institucional com apoio das Forças Armadas, mas não dado por eles. Então, não me parece uma coisa que não seja factível. O problema eu quero ler a entrevista e a matéria toda justamente para poder falar sobre isso de uma forma de entender e tentar traçar o caminho de coerência em relação a isso. De qualquer maneira, o quadro pós-eleitoral, pós-segundo turno, das ações do entorno do Bolsonaro mostram que havia uma tentativa de se manter no poder e impedir a posse do Lula, né? Ou de uma maneira tosca, como Valdemar da Costa Neto, ou de uma maneira atabalhoada, violenta, como foi o 8 de janeiro, ou de uma maneira, vamos dizer assim, conspiratória, como é essa que o Marcos Duval denuncia. A Opinião volta depois do intervalo bem rapidinho, fica com a gente. Voltando com o Opinião Litoral desta sexta-feira, nesse segundo bloco e no terceiro bloco, a gente conta com a presença do economista Adalto Corrêa de Souza Júnior, que é diretor executivo da Associação Comercial de Santos. E a gente tem bastante assunto com o Adalto, Mohamed, porque o Porto de Santos, além de ter movimentado quase 30% do comércio internacional brasileiro no ano passado, esse ano aconteceu um dado assim bem surpreendente em janeiro, 6 milhões de toneladas de milho exportadas, 132% de crescimento, com consequências de falta de planejamento evidentes na ração, no preço do leite, no preço da carne. O governo Lula anunciou a recomposição dos estoques reguladores. Porque, lógico, quando o Brasil exporta praticamente mais que dobra a exportação de milho, vai faltar no mercado interno. E eu dizia, já desde o ano passado, durante toda a campanha, eu falei, um governo sério compensa porque se ele não quer desabastecimento, o que ele faz? Ele compensa essa vantagem cambial que o exportador vai ter, tributando com o IOF, a operação de câmbio. Então, falou, você quer vender o milho? Tá. O que você vai vender no mercado interno é o mesmo do mercado externo, porque o que você ganhar no externo, eu vou comer no IOF. E ele pode fazer isso porque o IOF é imposto regulador, como é o imposto de importação, o imposto de exportação e o IPI. Eles são impostos reguladores, servem para isso. Aí todo mundo vai falar, mas o Brasil precisa exportar. Primeiro que o Brasil está abarrotado nas suas reservas cambiais. Nós não temos problemas de precisar exportar. E a inflação prejudica mais ainda a economia. Então, muitas vezes, um governo tem que pegar e falar, olha, chega, ou a gente agora vai olhar para o mercado interno, porque senão a gente desarranja a economia. Eu começo a encher meu cofre de dólar e não tenho real. Esse é o grande problema. Só que as contas correntes de um governo são feitas na sua moeda. Eu queria aproveitar a presença do Adalto aqui para falar com ele justamente sobre isso. Houve uma série de críticas, e lógico, na bolha a crítica é total, mas quando a gente pega, a gente nota uma certa falta de bom senso, porque as pessoas não têm sequer noção de números. Começou a se dar muito destaque, Adalto, para essa questão de que o governo Lula voltaria a privilegiar a América Latina e que a América Latina é irrelevante. Parece que as pessoas não olham notícias. A Argentina é o nosso terceiro maior parceiro comercial. A gente não está falando de quem é irrelevante. Os números podem ser muito diferentes, mas depois de China e Estados Unidos, o nosso maior parceiro comercial é a Argentina. Da onde as pessoas tiram de que a América Latina é irrelevante? Qualquer carro da Ford que você comprar hoje no Brasil é feito na Argentina. Quer dizer, eu não consigo entender isso. Você consegue entender por que se coloca essa pecha de irrelevante, Adalto? Quando, na verdade, qualquer coisa, qualquer tremor na Venezuela, no Paraguai, no Uruguai, né, vai resvalar no Brasil e nós vamos ter que pagar as consequências. Você não acha que tem uma questão ideológica que torna o debate medíocre nesse ponto?
Bom, Mohamed e Paulo, primeiro que ideológico e medíocre, né? Porque se fosse ideológica nós não comercializaríamos com a China, né? Então é uma questão de conveniência, às vezes de momento. E nós precisamos de fato tirar esse componente, né? Vou errar aqui a palavra, tirar o componente ideológico da discussão econômica, não faz sentido. O Brasil precisa vender, né? Então acho que tem dois assuntos aí. Tem a questão do estoque regulador, não é que vamos primeiro para a questão da exportação, da parceria, né? E a questão de venda. Nós precisamos vender. A América Latina é um mercado consumidor gigantesco. O Brasil é a principal potência do Cone Sul. Então não tem, independentemente de governo que venha na Argentina, não importa. Nós precisamos ter boas relações. Eu acho que tira isso. Eu acho que a China é o maior exemplo desse discurso pobre, né? Qual é o regime chinês? Né? Aquilo é capitalismo de Estado, sei lá o que é, mas não é um modelo dos sonhos de uma economia livre. Não é? E quando a China vai às compras, os preços sobem. Quando a China resolve ordenar suas contas internas, resolver seus problemas internos, o mundo grita. Então, para mim é uma grande mediocridade essa questão. A América Latina é importante para nós, nós somos importantes na América Latina, e a América Latina, os países vizinhos, são muito importantes para a pauta exportadora brasileira. Com relação à questão do estoque regulador, eu entendo que ele é fundamental. O primeiro governo foi feito para governar, foi feito para regular, ele tem que ter esse papel. O exportador, o produtor, ele vende, e ele vai vender pelo melhor preço. O melhor preço, quem está pagando, é que ele vai fechar. Agora, se não está aqui dentro, não é ele que mata a fome, ele produz. E ele produz para quem paga. O mercado funciona dessa forma. Para que serve o governo? Exatamente para entrar e tentar dar esse equilíbrio. O estoque regulador, eu entendo que ele é muito importante porque, primeiro, quando você tem, você beneficia o pequeno produtor, não é? Porque em momentos de baixa, inclusive, tem alguém garantindo demanda, isso é fundamental, não é? E concordo com a questão do imposto regulador, né, IOF, o imposto de importação principalmente, né, acho que é o mais regulador de todos os impostos, porém, não é o estoque regulador que resolve o problema da inflação. Acho que ele pode resolver o problema do desabastecimento, ele contribui. O problema da inflação ele é um pouco maior porque ele também está relacionado a toda a cadeia produtiva, os insumos. Então, se nós estamos falando de proteína, carne, e o preço do alimento do gado aumenta, não tem jeito, não é? Aquilo é aumento de preço no ato. E não há estoque regulador, não há política que consiga resolver isso. Isso mostra o quanto a economia é integrada. E é justamente aí que eu acho que falta um pouco de bom senso na discussão. Você não consegue fazer uma discussão dessa e explicar para as pessoas por que determinados argumentos são vazios, quando, por exemplo, nós discutimos aqui durante o ano passado inteiro a questão do preço do petróleo. O Brasil reduziu deliberadamente a sua capacidade de refino. Por quê? Porque eu vi outro dia uma matéria falando uma bobagem absurda, como se a Petrobras operasse 100% da sua capacidade de refino. Ela não está operando nisso, muito pelo contrário. E não é por causa de Abreu e Lima que a gente está importando diesel e importando gasolina. Foi uma opção deliberada por razão econômica, porque sai mais barato importar. O problema é que, quando você é governo, a Adalto foi cirúrgico nisso. Quando você é governo, você não pode pensar, senão você vai virar político do novo, né? Que não, vamos privatizar tudo, privatiza as suas armadas, privatiza a justiça, privatiza tudo. Não é esse o discurso. O papel do Estado é fazer o jogo para que as pessoas não tenham necessariamente prejuízo, o produtor e o vendedor, mas que você consiga atingir quem precisa comer, quem precisa se vestir. Ora, se eu, governo, tenho a opção de, refinando, eu vou ter um custo um pouco maior, mas este custo é em reais e eu tenho um câmbio que está completamente maluco, eu tenho que investir aqui, porque eu vou pagar a conta em reais.
E aí eu deixo de indexar o combustível refinado em dólar, porque eu não pago em dólar, eu pago em real. Essa foi a grande equação que um governo que tinha um economista que se baseava única e exclusivamente em preço, em valor, porque essa era a visão do Guedes, ele acaba jogando o quê? Ele joga, a gasolina é mais barata importar? Vamos importar. O diesel é mais barato importar? A querosene de aviação é mais barata? Eu vou parar de produzir. Fecha a refinaria, diminui. Eu não preciso contratar mais ninguém. E a gente tem esse valor. Então, às vezes, Adalto, eu fico imaginando, a nossa política cambial, é difícil imaginar hoje que qualquer tentativa do Banco Central de jogar dólar no mercado vai fazer alguma coisa pelo câmbio. Mas desindexar a nossa economia, desindexar a nossa economia o máximo possível, talvez seja uma grande saída, né? Acho que a questão do petróleo é uma questão muito complexa, né? Primeiro que, independentemente de onde o petróleo esteja sendo produzido, o custo, o preço vai ser da cotação internacional, porque foi uma opção tomada lá atrás. Eu sou relativamente contra essa opção pelo seguinte, como o câmbio, você fala muito bem, ele oscila muito drasticamente, você na realidade, você está colocando para o mercado uma instabilidade muito forte por um insumo que é de importância nacional. Então, se o dólar ficar mais caro, a gasolina impacta aqui. Então, mas quando ele cai? Então você não pode ficar nessa gangorra. Então, já que é uma questão não de caixa, isso é uma percepção minha, tá? Não é uma questão de caixa, mas uma questão de cotação internacional e fazer o jogo que o mundo faz para garantir equilíbrio, você tinha que ter, pelo menos, não a instabilidade do câmbio do dia, mas tendência. Se nós estamos falando de futuro, você tem qual que é o preço de tendência e você garantiria pelo menos um preço de tendência ao longo do tempo. Adalto, essa decisão de fazer a paridade com o mercado internacional foi tomada no governo Temer. Ela não teria de ser acompanhada por algum mecanismo de proteção do consumidor brasileiro, o caminhoneiro, o motorista profissional, assim, uma espécie de um colchão? Um colchão. Concordo, Paulo. Eu vou para um exemplo completamente distinto para mostrar o quanto nos falta recursos internos para isso. Você falar Estados Unidos, né? Lá eles têm orçamento para desastre, tufão. Então tem lá uma reserva de recursos do governo federal da União que quando tem esses desastres, aquele dinheiro é sacado e você vai lá e faz reconstrução e assim por diante. Esse é papel de governo. Assim que nós começamos aqui a minha participação falando de estoque regulador. Eu sou a favor, mas muito a favor de estoque regulador. Porque governo foi feito para governar, governo faz isso. Governo protege a sociedade e não ideologia. Não importa qual seja. Não é? Hoje está o partido X, amanhã não vai ser, amanhã é outro. Não tem importância, as pessoas precisam continuar ainda de emprego, de comer. Então, eu acho que a questão política ela enraizou demais, não é? Eu acho que perigosamente. E quando você fala que nós precisaríamos desse colchão, sim, concordo, Paulo. Só que nós não temos, o Brasil hoje, nas contas públicas internas, não há recursos para absolutamente nada. Tanto que, vamos lembrar o quanto nos programas nós discutíamos o superávit primário. Não é? Há mais de 10 anos nós não realizamos superávit primário. É déficit na veia mesmo. Não é? Então, que colchão? Do que nós estamos falando? Esse colchão podia ser até tributário, né? Ou de uma maneira tosca, o Bolsonaro tentou isso. Na verdade, nesta questão localizada que o Adalton cita, que é aquele acordo feito com os acionistas da Petrobras no governo Temer, é preciso deixar claro o seguinte: a lucratividade, os dividendos pagos pela Petrobras aos seus acionistas, desde que o acordo foi feito, e a gente já discutiu aqui, é tão excessivo em comparação com nenhuma petrolífera do mundo paga os dividendos que a Petrobras pagou desde que esse acordo foi feito. Ou seja, o eventual prejuízo dos acionistas que provocou aquele acordo
Em relação à Lava Jato, já acontece, já houve. Todo mundo já recebeu e está ganhando muito mais do que pensava. Ou seja, primeiro, o crime que foi fazer aquele acordo sem data limite. Nós vamos fazer ad eternum, vocês ficarem milionários e o país vai pagar a conta. E segundo, é a hora em que você senta, e nós dissemos isso aqui, a hora que nenhum tribunal do mundo vai condenar o maior acionista da Petrobras, que é o governo, se ele disser, todo mundo já ganhou o suficiente, todo o prejuízo do Lava Jato já foi coberto, vamos cair na realidade, e agora, quando você é acionista da Petrobras, você vai ganhar a mesma coisa que o acionista da Shell. Qual é o juiz que vai condenar o governo fazendo isso? Isso, na realidade, é votação de Assembleia. Mas o Brasil acaba com a votação. Isso foi feito para impedir aquelas ações que estavam correndo na Justiça de Nova York que provocariam um prejuízo absurdo, porque a Petrobras tem ações na Bolsa de Nova York. Opinião para o intervalo bem rapidinho. Fica com a gente, que é rápido. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral desta sexta-feira, Roberto Mohamed e o Adalto Corrêa de Souza Júnior comentam a realidade econômica, principalmente do Brasil, com você nesse bloco. Adalto, você está na direção executiva da Associação Comercial, o principal motor econômico de Santos e da região é a atividade portuária. E você é de Cubatão, onde estão concentrados os roubos de carga, mais de 150 roubos de cargas no ano passado, e já é uma preocupação concreta para o exportador brasileiro, né? Obrigado pela correlação. Muito orgulho. A correlação Sim, é só... que eu estou na relação. Achando que quem poderia colocar ele numa calça justa era eu, era o e Mohamed, tanto foi você. Estou aqui pressionado. Isso é reflexo Eu de não estou querendo dizer que você tenha nenhuma relação com os bandidos. Só que você conhece a atividade portuária bastante pelo seu cargo atual e você conhece a região de Cubatão. Aliás, todo mundo conhece, a polícia sabe onde acontece. Sabe onde Mais acontece. Mais de 150 ocorrências no ano passado. Porque você tem trechos, né? Quando o trem está parado ou nos limites ali dos bairros onde eles jogam as cargas. Enfim... Não dá para entender muito essa questão. É um prejuízo grande. Quando você fala das exportações, né, na associação comercial nós emitimos certificados de origem de exportação. Então, do café, 82% de toda a exportação, certificado de origem emitido pela associação comercial. O que torna ela a maior emitidora de certificado de origem de café do mundo, né, já que nós somos o maior exportador de café. Então, nós acompanhamos todo esse volume de todas as commodities, né, proteínas. Isso, de fato, o Brasil vai muito bem, obrigado, né? Foi o que nós estávamos falando agora há pouco, inclusive das reservas. Não nos falta dólares, que é o que falta para a Argentina, inclusive, né? Desse nosso grande parceiro comercial, como disse o Mohamed. Agora, com relação... Não dá para entender, Paula. Vou também puxar um outro caminho, né? Quando nós falamos de investimento em Santos, entrada de Santos, perimetral, né? Mais ferrovias, não é um investimento na cidade, é um investimento no país, porque nós somos uma região que irradia o Brasil inteiro. Então, a entrada de Santos, os entroncamentos, né? Os cruzamentos de linha férrea que estão tentando investimentos para reduzir, a melhora, né, da descida, isso é um investimento para o país. Não é evitar as inundações. Né? Quando você tem investimento na nossa região, você está gerando emprego no Brasil inteiro. Mas no Brasil inteiro, espalha pelo interior, pela região central do Brasil, quando você tem investimentos em Santos. Ora, a segurança é um investimento, não é? Porque isso começa a ser precificado. Isso vai para preço. Se isso é uma rotina, você pode ter certeza, isso vai para o preço, porque é seguro, não é? Se eu estou produzindo, parte da carga se perde, eu tenho a expectativa de arrecadar tantos milhões de dólares, tantos milhões de reais por aquela carga. Vai ser arrecadado de qualquer forma. Então isso se distribui pela sociedade na forma de preço mais alto. É engraçado porque o Adalto falou a questão do investimento em segurança. A gente já teve aqui com o da Cunha,
falando sobre isso com o Gustavo, quando ele era da Associação dos Delegados e que era candidato. E sempre a questão é a mesma. Às vezes as pessoas acham que, por exemplo, eu sou contra transformar a Guarda Municipal em polícia. Não, não sou contra, é que eu acho que tem que fazer da forma certa, mudando a Constituição. Só que, quando cada um começa a cumprir seu papel, você tem que ter um planejamento estratégico. Eu não consigo entender, Adalto, porque, por exemplo, se a Guarda Portuária, eu sou a favor de um projeto que está há 30 anos no Congresso Nacional. Vocês acreditam nisso? Um projeto parado no Congresso Nacional há 30 anos que transforma a Guarda Portuária em Polícia Portuária. Se você juntar isso com a Guarda Municipal sendo transformada em Polícia Municipal, e eu digo, isso tudo com uma legislação que imponha deveres, que imponha limites, que diga exatamente qual é a atribuição, treinamento e responsabilidades. Mas veja bem, se a Guarda Portuária vira Polícia Portuária e patrulha a área toda do porto, se a Guarda Municipal vira Polícia Municipal e começa a fazer um policiamento de segurança dentro da área municipal, você libera o quê? Você libera a Polícia Militar, que é aquela que vai poder atuar diretamente nessas situações que estão fora da área de segurança das cidades e do porto. Porque eles alegam que não tem. Só que a gente começa a fazer determinadas perguntas que ninguém consegue me responder. No Gonzaga ontem, um amigo foi assaltado na Goitacazes, perto da Praça Independência. Nós estamos falando do bairro comercial mais importante da cidade, já que o centro morreu faz tempo. Não tinha uma viatura da polícia. Uma única viatura da polícia. Tem uma quadrilha de menores de idade que fica ali na Praça Rotary. Eles estão causando terror no Gonzaga. São todos menores de idade. Uma parte deles de bicicleta e a outra fica a pé fazendo o esquema para roubar celular e corrente. Não tem uma viatura da Polícia Militar. Então imagina o que está acontecendo na Anchieta. Quem trabalha em Cubatão e mora em Santos, ou mora em Cubatão e trabalha em Santos, sabe bem do que eu vou falar agora. Existe uma zona de risco, depois que você passa a ponte, que é aquela favela que está do lado, para quem vai do lado direito, que passar de carro ali já é um pavor para qualquer um. Às vezes eu vi uma viatura da polícia ali, da polícia rodoviária. Agora, por que não fazem uma base fixa? Porque dali você sai para tudo que é lado. Você vai para o Casqueiro, você vai para Imigrantes, você vai para Cubatão, você vem para Santos. Não adianta colocar um toldo na entrada de Santos. Não está faltando planejamento dos personagens desse filme de sentarem e falar o que a gente pode fazer para resolver o problema? Acho que não é nem inteligência, né? Porque inteligência é quando você disponibiliza recursos para conseguir enxergar aquilo que as pessoas não estão vendo. Não é? Mas quando você fala de roubo de carga, todo mundo sabe aonde acontece, quais são os pontos que acontece e volume. Você fala do Gonzaga, todo mundo está vendo onde está e a polícia não está, né? Então, é uma questão de vontade mesmo. Não sei se a polícia cansou também de prender e soltar, não sabemos o que é, mas definitivamente não é questão de inteligência. Aí você não acha que é hora da sociedade civil, e você, diretor executivo, talvez de uma das instituições mais sólidas e antigas da cidade. Porque quando você vai ouvir o prefeito, e um prefeito cujo guru é o assessor de imprensa, que eu acho esquisito. Quando é um engenheiro, um advogado, eu entendo. Quando ele é um assessor de imprensa, significa que o governo do cara é baseado em notícia, que diz que está tudo ótimo. Santos é maravilhosa. Não está na hora da sociedade civil começar a pressionar de uma forma mais efetiva numa articulação? Porque eu não lembro, o Adalto, existem iniciativas, aí faz congresso portuário, convenção de não sei o que e tal, mas eu não vejo, por exemplo, você pegar Rotaries, Lions, instituições de clubes de servir e tentar, maçonaria, juntar todo mundo. E aí eu acho que a LIDE pode ser justamente a associação comercial, porque é a entidade que no final das contas todo mundo converge nela, tudo isso que eu falei, e tentar montar como fizeram o Santos Birô em relação ao turismo.
um grande conselho municipal, não precisa ser grande no tamanho, mas na importância, para pressionar, não é para fazer rapapé, é para pressionar e dizer, olha, do jeito que a coisa está, não dá, porque atrapalha a economia, atrapalha o ambiente de negócios. Você não vai vir para uma cidade onde você não pode pegar e sacar um celular na rua para tratar de um negócio. A razão de ser de um celular é essa, é você poder ser achado e fazer as coisas onde você estiver. Por que a gente tem tanta dificuldade de conseguir aglutinar esses órgãos que não têm interesse financeiro, que não tem, eles estão lá para defender os interesses da região, para fomentar negócios, dinheiro? Mohamed, eu vou te convidar para tomar um café lá na Associação Comercial, que é tido como o melhor café. Exatamente, eu ia dizer isso, né? O melhor café, né? Melhor café de Santos. Quem está nos assistindo aqui estão convidados a ir lá tomar um café conosco, para te mostrar o projeto que nós vamos lançar agora em 2023, que é a continuidade dele, que é o CONDESAN, Conselho de Desenvolvimento de Santos. Dividido em 20 capítulos. Nós reunimos essa sociedade organizada e agora eu estou num trabalho de priorização, porque em cada uma desses capítulos você tem um número muito grande de demandas. Então, como é que nós concentramos essas demandas e priorizamos? Né? Quem escolhe tudo não escolhe nada. Então, esse é um trabalho muito difícil, porque as demandas são muito grandes. Agora, mas eu te faço convite para ir conhecer o projeto. O nome é Associação Comercial de Santos. E a região é ligada, assim, organicamente. Não é mais Santos, né? Quando é que vai virar a Associação Comercial da Baixada? Baixada? Não, porque tem outras. Tem a da Praia Grande, tem a do Guarujá. É que tem uma diferença, né? A Associação Comercial de Santos, ela não é uma entidade de comércio. Ela é Sesc centenária. Ela está com 152 anos de idade. Nos 150 anos, né, eu participei, inclusive, já estava na associação. No finzinho, né, ia completar 151, nós fizemos o lançamento do livro dos 150 anos. Mas ela não é uma entidade de comércio somente. Ela é principalmente uma entidade empresarial. Então, o comércio em si, nós temos poucos que são nossos associados. Nós estamos voltados muito para a atividade portuária, para a atividade agropecuária, logística. Eu sei que o apego é muito grande, mas não está na hora de fazer, por exemplo, em direito, antigamente, era direito comercial. E aí, quando eu tive a honra de trabalhar com você na Unimonte, eu dava aula de direito empresarial, que nada mais é do que o novo nome que se deu a direito comercial. Sim. Não estava na hora dela virar Associação Empresarial de Santos? É difícil isso, hein, Mohamed? O nome é muito forte, né? Muito forte, né? Vamos lembrar. Inclusive eu brinquei com o negócio de Santos e região, mas é que o nome é muito forte, tanto no comercial como no Santos, né? Olha, nós temos hoje 70% dos nossos associados, eles têm base em Santos. 30%, mas é um 30% robusto. Não é? Porque são de grandes corporações. Eles estão espalhados pelo Brasil inteiro. Então, nós temos associados na região central do país, Minas, Rio de Janeiro, Sul, Manaus. Não é? Agora temos, inclusive, associados de fora, Inglaterra, Emirados. Então, é muito difícil você pegar uma entidade de 150 anos, não é? Onde o ato é um ato de Dom Pedro II, que lá esteve 2 vezes, e fala assim, nós vamos mudar o nome, né? Onde você tem lá a caneta do Dom Pedro instituindo a entidade. Então, eu acho que mais do que a questão do nome, é o que ela representa, né? Eu acho que esse desafio das pessoas entenderem o papel da associação comercial e essa sua demanda, essa sua cobrança é muito importante, por isso que eu faço questão da sua ida lá, que eu tenho certeza que você tem muito a contribuir. Mohamed, teve uma época que eu escrevia sobre Porto no site, e eu adotei escrever o Porto de Santos, Guarujá e Cubatão, ou o Porto de Cubatão, Santos e Guarujá. Eu adotei essa nomenclatura, eu escrevia dos 3. Aí um portuário bastante antigo ligou para mim e falou assim, eu acho que você não devia usar essa maneira de se referir ao Porto de Santos, porque a marca Porto de Santos é internacional. E a gente não pode esquecer que, na verdade, quais são os municípios onde o porto está? Todos pertenciam a Santos. Cubatão pertencia a Santos,
Guarujá pertencia a Santos, eram distritos de Santos. Por isso que se dá o nome de Porto de Santos. Isso é uma questão histórica. Essas cidades se tornaram independentes, mas elas não têm administração portuária, porque o porto é um só. Não importa qual a margem e aonde ele chegue. O porto em Cubatão é administrado para mim, sempre vai ser Codesp. Esse negócio de tentar transformar em Santos Port Authority é coisa de quem não tem o que fazer. Agora, não importa o lado que está. Ficou só bonitinho, né? Mas ridículo. Agora, tem uma questão que a gente não pode deixar também de falar. Adalto, havia eu não sei porquê, as pessoas estão apegadas, algumas, a defender a questão da privatização do Tarcísio, que, como eu cansei de dizer aqui, jamais foi explicada como é que se ia privatizar a autoridade portuária. E aí ele assume como governador e não é da competência dele. A gente sabe que o berreiro de governadores e prefeitos sempre foi grande. O porto é federal. E já foi dito pelo ministro, pelo novo ministro, que é o nosso conterrâneo, Márcio França, de que não vai ter privatização, e o Lula também já disse isso. Ele deu uma escorregadinha quando conversou com o Tarcísio, mas já disse que não tem. Eu acho que está na hora de passar para o ponto seguinte e ver como, bom, não vai privatizar e nós vamos conversar sobre algo que não sai nunca. Novo terminal turístico, a revitalização do Valongo. Ligação seca. E a associação comercial tem uma ligação, na minha opinião, profunda nessa questão da revitalização do centro, porque ela está no centro e ela sempre defendeu essa revitalização como polo turístico. Tanto que acabamos de fazer um investimento na 15 de novembro, do lado da Associação Comercial, que é o Invest Santos. Está sendo feito alguma coisa no sentido de tentar, você falou do Conselho de Desenvolvimento, para mim uma notícia maravilhosa, mas de trabalhar especificamente essa questão de Porto Centro Histórico? Não é no futuro, né? Isso é no presente. A associação atua muito nisso. Eu entendo que a pressão do Tarcísio ela é muito relevante, não é? Eu acho que um puxa para um extremo, o outro puxa para outros extremos e nós chegamos no meio do caminho. No meio termo, você acha? Meio termo. Eu acho que a grande demanda hoje do porto é a questão da dragagem. A dragagem é uma questão extremamente sensível. Que não está necessariamente ligada a privatizar a autoridade portuária. Não, tudo bem. Mas se ela está privatizada, você tem um outro tipo de velocidade. Não, porque eu acho que o maior entrave é o Ministério Público. Mas não tem jeito. Ainda assim, o Estado ele tem um outro tipo de velocidade. Você acha que esse meio termo é privatizar a dragagem? Não, a dragagem é privatizada. A dragagem é uma contratação. Não a operação, né? O cuidado, vamos dizer assim. Eu não sei qual é a solução. Isso para toda questão complexa, é uma resposta fácil e errada, né? Então, eu acho que é uma questão de modelo, né? É a modelagem. Agora, nós precisamos avançar muito fortemente nisso. Eu vou pegar um modelo que aqui foi citado, como você falou, a Polícia Municipal. Isso é um modelo americano, onde o prefeito é o chefe da polícia ali, né? O chefe de polícia responde ao prefeito, com recursos municipais. Mas se nós pegarmos a questão nos Estados Unidos, os portos lá são dragados por uma decisão das Forças Armadas. Por quê? Até por é uma questão estratégica de comércio e uma questão estratégica de defesa. Até porque, como eles têm submarinos e os maiores submarinos do mundo, o submarino pode poder atracar em qualquer porto, não é? De forma emergencial. Então, vamos ver se vai dragar. Não, eles vão lá simplesmente... Dragam e acabou, é questão de segurança nacional. E acabou, e o país é próspero. Eu não estou dizendo que esse é o modelo, vai lá simplesmente draga, né? Tem a questão dos contaminantes, tem a forma... De novo, é uma questão muito complexa para uma resposta simples. Mas nós precisamos ir para um outro termo, para uma outra solução, uma solução de mais agilidade e de não ficar discutindo dragagem, vai dragar, aí vem, daqui a pouco vem o Ministério Público, aí a empresa que foi contratada não tinha condições técnicas para isso, para tudo novamente. Então, isso é tudo fruto de um modelo muito falho. Você tem um modelo muito falho que, óbvio, que você tem uma presença forte do Estado. E toda a burocracia, e o Estado ele é burocrático por natureza e tem que ser. Não é? É que nós exageramos, e essa é uma questão estratégica de comércio,
Nós precisamos de navio. Não adianta, os maiores navios do mundo não vão aportar em Santos, porque não é só uma questão de dragagem, mas depois ele tem que fazer a curva para voltar, e nós temos uma distância, né, eles não conseguem parar aqui canais, por uma questão de é óbvio, manobra. Não consegue manobrar. Então, mas qual é o limite dos maiores navios? Eles precisam vir para cá. Né? Nós precisamos... Vamos ver quando o maior navio que atracou aqui foi um evento municipal. Né? Aí você para o canal por 3 horas para a vedete entrar e sair. Não é, eu acho que não foi frescura aquilo, eu acho que é uma questão de um ensaio. Como é que você... Como é que a gente vai receber esses navios? Como é que nós vamos receber? E aí tem muita gente observando, tem muita técnica ali por trás, por isso que deu todo aquele transtorno. Mas é um ensaio. Porém, esse ensaio, ele precisa vir com realidade. Realidade é aí que a muita gente questiona e não entende navios. Os portos, né? Santos é um porto de canal. É a diferença de porto aberto. Aberto de passagem, de mar né? aberto, né? É de mar aberto. Bom, chegamos ao final da Opinião Litoral desta sexta-feira. O Adalto precisa voltar aqui rápido, né, Mohamed? Eu espero que, inclusive, que ele não troque de TV de novo. Agradecendo a presença do Adalto, a participação do Mohamed, o trabalho da equipe técnica de jornalismo e agradecendo a você que acompanhou a gente em mais essa edição. Até segunda-feira, nesse mesmo horário de 12:45 da tarde, e um ótimo final de semana para você que você merece.